Pessoal, estamos aqui para mais um painel do Open Insurance Week. Regulamentação de Open Insurance, uma visão das InsurTechs. E para fazer esse painel exclusivamente de InsurTechs, está aqui comigo o Rodrigo, da 88i, e a Bárbara, da PIR. Rodrigo, se apresenta para o pessoal te conhecer um pouco e conta da sua startup. Tá bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo o vídeo. É um prazer, privilégio, uma honra estar aqui. Sou Rodrigo Ventura, fundador da 88i Seguradora Digital. Um pouquinho mais de 20 anos aí na indústria, passando por sala, lavanderia e cozinha, que quero dizer área de negócio, TI e operações. E, basicamente, eu tive a oportunidade de morar na China, em 2006, e aí, naquele momento, eu vi o fenômeno de fintech acontecendo, né? E a gente viu aqui no Brasil o que aconteceu com o fenômeno fintech também, e também vi a forma de distribuição de seguros através de ecossistemas digitais, um modelo que a Ping-An, ZonAn, né, praticam lá no WeChat, no Alipay, etc. E é um pouco disso do que eu trago hoje para a 88i no Brasil, para fazer com que o seguro seja simples, intuitivo, digital. E aí, nesse processo, né, assim como a Pia também está fazendo um trabalho super bacana, a gente entrou no processo de consulta pública, né, do sandbox regulatório lá em 2019, outubro de 2019, para ser preciso. Em 2020, a gente recebeu a homologação como seguradora digital, e em 2021 a gente começou a operação sendo aprovado, né, para poder fazer a emissão de apólices de seguros. E acho que nós dois aqui temos como objetivo dobrar o tamanho do mercado segurador, e nesse processo de dobrar o tamanho do mercado significa levar seguro para todas as pessoas que hoje estão à margem do seguro, né, que não alcançam ou não são alcançadas. E assim como eu vi na China um meio digital, naquele momento lá 2006, né, a gente tinha um mercado de seguros que era 1/3 do mercado brasileiro e que hoje é mais de 3 vezes o mercado brasileiro. Isso essencialmente passou pelo digital. Por exemplo, você vê a história do e-commerce, onde 50% do e-commerce do mundo sozinho é China. Então, este movimento do digital foi o que levou a esse crescimento exponencial do mercado de seguros lá e que vai acontecer aqui no Brasil também. Está no mundo, cara. Deixa eu desativar aqui. Sabia que eu ia cair nessa. Tanto painel Todo mundo, cara. Eu finalmente caí num dessa. Vamos lá, Bárbara. Você que também está no mudo, já avisando. Me apresenta um pouco você. Se apresenta e apresenta a PIR para a gente um pouco, por favor. Claro, claro. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Acho que o Open Insurance é um dos temas mais quentes aí do mercado de seguros, então muito legal estar falando de um tema tão importante. Então, agradecer o convite, ao lado aí de pessoas aí renomadas, né, no mercado. Já falou, o Rodrigo está há muito tempo aí atuando. Contando um pouquinho de mim, eu sou Head, né, de Legal e Compliance da PIR. Fui aí responsável, aí implementei todo o projeto do Sandbox dentro da PIR, desde o início, quando a gente teve as primeiras conversas com a SUSEP para desenhar o modelo, né, que foi a conversa que a gente teve em 2019, até quando saiu o edital e toda a parte documental, a parte regulatória, todo o projeto do Sandbox a gente tocou internamente. Sou também diretora-presidente da Associação Brasileira de InsurTechs, e a PIR, né, é uma InsurTech que atua com seguro de smartphone, seguro de automóvel, mas basicamente a gente surgiu aí para descomplicar, né, a experiência da contratação de um seguro. Então, a gente sabe que o mercado de seguro tem uma baixa penetração no Brasil, e uma das maiores razões é tanto o preço quanto a experiência, né? Hoje, os consumidores eles querem ter experiências focadas na melhor experiência deles. E a PIR surge aí como primeira seguradora digital para promover essa melhor experiência para o consumidor, e ao lado agora de várias InsurTechs que foram aprovadas dentro do programa do Sandbox. Então, é o que o Rodrigo falou, o digital está muito forte, a gente tem visto o mercado bem aquecido. Tivemos também o segundo edital do Sandbox com mais 20 InsurTechs chegando.
Então, cada dia mais a gente vai falar dessa inovação no mercado de seguros. E o Open Insurance ajuda muito nesse processo, né? Obrigado. Bom, para quem não me conhece, também não me apresentei. Meu nome é José Prado, sou do Insurtech Brasil, também da Associação Brasileira de Insurtechs com a Bárbara. E, bem resumidamente, trabalho bastante para fomentar e fazer esse mercado de Insurtechs crescer ainda mais e ter cada vez mais investimentos. Bom, me conta, vocês já falaram bastante até do Open Insurance, da empresa de vocês, mas como, sendo mais objetivo e direto, como que o Open Insurance afeta diretamente a empresa de vocês? Rodrigo, quer começar? Tirar do mudo primeiro, né? Bom, eu entendo que o ambiente open traz inúmeras oportunidades, né? Naquele caminho que eu comecei ali falando de China e ecossistemas digitais, esse ambiente open, ele potencializa isso, né? E isso faz parte de uma agenda muito maior do nosso governo, partindo lá do Conselho Monetário Nacional. Quando a gente falou de sandbox, né, a gente teve 3 sandbox sincronizados, um da CVM, com valores imobiliários, outro do Bacen, com Open Banking, né, e câmbio também sendo flexibilizado. A gente vê a possibilidade de brasileiros tendo contas fora do país também, está acontecendo isso. E, por fim, na SUSEP, o Sandbox SUSEP, né, e somado a isso, o Open Insurance. Então, quando a gente traz esses 3 sandbox sincronizados, né, da CVM, o Bacen e o SUSEP, perceba que tem uma agenda muito maior de transformação para o ambiente digital do país como um todo, né? E na esteira disso, tem uma outra coisa chamado CBDC, Central Bank Digital Currency, real digital. Então, é a moeda digital do Brasil, né? E junto com isso, numa internet 3.0, que é a internet de valor, internet do dinheiro. Só para fazer um briefing rapidinho, o internet 1.0 era aquela que era a lista telefônica, só de consulta, eu vi o que tinha ali. A internet 2.0, eu passo a interagir, login social, feed de notícia personalizado, Uber, né, Airbnb, e serviços como esses, onde você tem essa resposta. E na Web 3.0, a gente está falando de valores financeiros sendo trocados, assim como é o e-mail, o dinheiro sendo trocado nesse ambiente de internet. E com o real digital, isso só ganha velocidade, né? Então, essa tem uma agenda aqui de inovação tremenda. Correlacionando com a história que a gente estava falando lá de China, a gente está falando, então, de uma inclusão digital, e que a gente já viu isso acontecer no Brasil, através das fintechs. Quem, né, antes debochava, não, é só um cartão de crédito, percebeu que não é só um cartão de crédito, né? E o tamanho que isso virou. E aí a gente tem, além do cartão de crédito, acesso a crédito, acesso a contas bancárias, a serviços financeiros. Houve uma inclusão de pessoas, uma democratização de serviços financeiros. E junto com isso, as pessoas passam a ter, né, o acesso a crédito, poder comprar sua casa, poder comprar seu carro e, por que não, ter acesso a seguros e proteção. Então, não é mais a pergunta do se, já vai acontecer, é uma certeza. O negócio é quando vai acontecer, e esse quando está sendo potencializado por essa agenda de inovação do governo central, combinando os vários sandbox regulatórios, e que quando a gente entra aqui na área de seguros, a gente está falando de Sandbox 1, Sandbox 2, Open Insurance, SRO, soma de Open Insurance, Open Banking, se transformando em Open Finance. Daí já estamos falando de Open Delivery e, em última instância, estamos falando de Open X, ou seja, qualquer coisa no ambiente no ecossistema aberto. Nunca vi uma situação de tamanho potencial de transferência de riqueza, de criação de valores e de oportunidade que surge no ambiente digital. Legal, obrigado. Bela observação e introdução também ao tema aí, Rodrigo. Ô, Bárbara, mas tangibilizando um pouco mais o negócio, como que afeta nos produtos existentes de vocês e no dia a dia da empresa também?
Eu acho que nem falando assim só especificamente de peer, mas olhando aí nesse viés do próprio consumidor, o Open Insurance, né, como o próprio Open diz, que é essa abertura dos dados dentro do mercado de seguros, ele mitiga uma questão que acontece muito forte, né, principalmente no mercado de seguro, que é a assimetria de informação, né? Então, quando você vai lá e você faz uma cotação, talvez numa seguradora que você nunca teve uma experiência, provavelmente o preço não vai ser mais o mais justo, talvez eles não vão oferecer o melhor produto e serviço para você. Então, a partir do momento que você permite, né? E é engraçado que o Open Insurance ele parte de uma premissa muito interessante, né? Que os dados são do consumidor. Parece óbvio, mas não é, né? Até então não era assim. E aí, agora com a LGPD, ficou muito claro, né, que os dados são do consumidor. E aí você tem essa liberdade, o consumidor ele passa a ter a liberdade de pedir essa transmissão de dados de uma seguradora para outra, né? Isso já foi discutido amplamente, todo mundo já sabe. Mas aí você dá, quando você dá essa autonomia para o consumidor e os dados vão de uma seguradora para outra e você dá essa liberdade para o consumidor, você diminui muito a simetria informacional. Então, pensa uma insurtech que está fazendo ali a primeira cotação. Óbvio que com os dados que você pega na cotação e fora diversos dados que a gente já sabe que estão disponíveis no mercado, você consegue traçar um perfil daquela pessoa. Mas você não tem um histórico de vida deste cliente para precificar, às vezes, de forma correta, para você oferecer o melhor produto, o melhor serviço para ele. Então, pensando nesse viés do consumidor, há muitos benefícios, né? Então, ele começa a ter preços mais justos, ter produtos mais flexíveis e customizados, e ele passa a ter autonomia de escolher qual é a melhor seguradora que oferece o serviço para ele. Hoje, se ele quer ir para talvez uma insurtech, não pode ser que não vale a pena pelo preço por conta dessa assimetria de informação. Então, o que acontece, né? Aí, indo para esse ambiente das insurtechs, a partir do momento em que você dá esse poder de escolha para o consumidor, as insurtechs vão poder oferecer algo justo, que eu acho que é a maior intenção de todas as insurtechs, além de promover essa experiência centrada no consumidor e oferecer serviços e produtos justos para o consumidor. Então, com o Open Insurance, você viabiliza isso, né? E aí, os modelos de negócio vão surgindo. Então, além dessa questão das seguradoras digitais, você cria diversas oportunidades com o Open Insurance. Então, por exemplo, a gente fala muito de dashboards para que, por exemplo, você pode ter uma central de apólices e fazer o gerenciamento de todas as suas apólices num lugar só. Então, você traz muita eficiência e facilidade para esse consumidor. E por isso que a SUSEP também sempre fala muito disso, né? Que o foco de tudo isso é aumentar ali a penetração do mercado de seguro e que as pessoas sejam melhor atendidas pelas seguradoras atuais. Então, acho que é um pouco disso. Se me permitir, vou fazer uma complementação aqui, que é o seguinte, né? Um dos super objetivos da SUSEP é através, né, do Sandbox, trazer inovação. Né? Inovação em que sentido? Inovação do ponto de vista de produto, né? Porque os produtos até então eles eram muito normados. Você não podia personalizar nada, você só pega do jeito que ele é. Então, quer, não tem outra opção. Então, levar essa personalização e deixar que o cliente escolha aquilo que faz sentido para ele é parte deste processo de inovação no produto. Outra situação também super importante da possibilidade dos seguros, que a gente fala no mercado segurador, intermitentes, né, que ligam e desligam em tempo real. Muito disso é falado no automóvel, mas isso pode ser aplicado em transporte, pode ser aplicado em acidentes pessoais, pode ser aplicado no delivery, onde você reduz muito o preço, porque você está falando de uma viagem específica, de uma fração de tempo, de uma exposição, e isso também leva à democratização do acesso a seguros, porque você tem valores menores e no momento que eu preciso, né? Então, isso é uma outra inovação, no período de vigência, né, das coberturas. Também tem a questão de inovação quando a gente está falando do ponto de vista de processos internos. Em última instância, a gente está falando na hora da verdade, a hora que você paga o benefício, a hora que você paga o sinistro de volta para o cliente, né? E aqui a gente tem visto, né, situações onde o cliente tem que parar e esperar 30, 60 dias para receber a sua indenização e nessa hora parece que o cliente é que é um bandido e tem que provar que é inocente, ou
aquelas letrinhas miúdas no contrato, que são aquela capivara de N, 1000 exclusões, que se os astros não estiverem alinhados, você não recebe o seu seguro de volta. Então, também passa pela simplificação dessas regras, de uma comunicação mais clara para o cliente do outro lado, de um processo, de novo, simples, intuitivo, digital, para ele poder fazer a regulação do sinistro e receber aquilo que ele contratou. Ele contratou um direito de receber, por que não? Né? Então, essa inovação pode ser desde o momento lá na entrada da venda, que você tira a fricção dessa jornada, eu não preciso perguntar tantas coisas, eu já sei muitas coisas do cliente, porque ele está inserido nesse ambiente digital. Então, percebe, inovação, tem muita coisa aqui que a gente classifica como inovação e que leva o benefício para o cliente na ponta. Esse é o primeiro pedaço. E daí a gente está falando, então, de trazer um ambiente de competição, porque a gente tinha um mercado totalmente fechado. E a gente sabe que quando a gente tem um ambiente de competição, em qualquer mercado que seja, a gente tem um aumento de eficiência entre os consumidores, entre os produtores, que nesse caso são as seguradoras, e por fim isso resulta em benefício do cliente, em benefício em customização, em foco no cliente, atender aquilo que ele precisa, com o preço que ele precisa, né? sendo um valor muito mais justo, por efeito dessa competição, o mercado que tem, né, mais competição ali. E, na outra ponta final, então, eu falei de inovação, competição e inclusão. José, porque é dobrar o tamanho do mercado e chegar naquelas pessoas que até hoje não tinham como ser alcançadas, né? Então, nesse processo de sandbox, então, a gente tem essas coisas acontecendo combinadas, e eu tenho certeza que o resultado para o cliente é infinitamente melhor. E me tira você falou agora de sandbox também. Vocês que estão no sandbox, as duas empresas estão no sandbox, parabéns, já tem resultados, estão operando aí, então acho que vocês podem dar uma visão um pouco melhor para a gente. Como que o Open Insurance casa com o sandbox e qual vai ser o desafio para os novos entrantes estarem também aptos aí às novas regras futuras do Open Insurance, na opinião de vocês? Bom, eu acho que casa muito, né? Porque a gente já nasce digital de ponta a ponta, então a gente toda a experiência, né? Ela é digital e não é só a experiência, é tudo que tem interno, desde a emissão da pólice até o pagamento de sinistro, tudo é digital. E aí o Open Insurance casa muito, né? Então a gente surge, as insurtechs estão surgindo, a Peer está aí no mercado, e o Open Insurance, como a gente falou, acaba sendo uma possibilidade da gente oferecer produtos ainda mais justos, com preços mais acessíveis, e que atendam principalmente parcela da população que hoje não é atendida pelo mercado de seguro. Falando um pouquinho dos desafios de implementação, eles são grandes, né? É importante falar isso porque a gente tem muitas prioridades dentro de uma insurtech e o Rodrigo sabe muito bem disso. Então, a gente trabalha muito com priorização do time de tecnologia e, obviamente, que um projeto como uma adequação ao Open Insurance não é uma atividade simples, é super complexa. Desde o nosso envolvimento nas discussões, né, que a gente tem participado da reunião do Conselho Deliberativo, tentado ali contribuir com o viés das empresas do Sandbox, até no momento ali de você desenvolver as APIs, você trazer todo esse desenvolvimento interno. Então, óbvio que todas as insurtechs em algum momento vão acabar aderindo ao Open Insurance, porque é um processo super importante, mas há um desafio interno de implementação, de adequação. Aí o Rodrigo já passou por tecnologia, então talvez ele possa até falar um pouco mais sobre esses desafios. Vamos lá. Então, assim, eu entendo que nesse processo, né, de sandbox com Open Insurance, sim, a gente tem alguns desafios tecnológicos. Eu acho que a gente eu falando em insurtech, né, tem a vantagem de não ter um legado, então isso facilita que seja na tecnologia mais moderna. Eu acho que existe também a oportunidade para as seguradoras tradicionais de utilizarem os rebocadores para mover o seu transatlântico mais rápido, para manobrar, né? Então, se reposicionarem ali, né? Acho que tem oportunidades também para o corretor, né? Que foi colocado ali, o corretor está fora do sandbox? Não. E depois foi falado, o corretor também pode ser um assist.
Então, o que está acontecendo agora é a abertura de um oceano azul de oportunidade dentro do ambiente do digital. E quando a gente fala do ambiente open, né, do Open Insurance, significa que seguradoras podem se conectar uma com a outra. Não é mais tudo meu, só eu sozinho, só eu tenho tudo. Não. O ambiente open, ele pressupõe a cooperação, né, ou a competição. No momento que você coopera, no outro você compete. E quem ganha com isso é o cliente na ponta, né? Então, a Bárbara trouxe ali uma coisa super interessante que falou assim, tem seguradora que coloca, não, mas o dado é meu. Não, o dado não é seu, o dado é do cliente. Então, quando você bota o cliente no centro dessa história... Deixa eu te interromper, Rodrigo, tira uma dúvida. Então, a gente está falando, ainda mais em InsurTech tem inovação, tem InsurTech aí pay-per-use. Vou interromper totalmente o assunto aqui, só porque é importante. Vamos falar. Mas tem as fintechs pay-per-use, tem fintech nos Estados Unidos Metromile, que põe dispositivo no seu carro e coleta dado, tem fintech que põe dispositivo na sua bicicleta, tem fintech que põe dispositivo no seu braço, InsurTech, desculpa, falando fintech aqui, e não me matem. E aí, não deixa de ser uma fintech, é uma fintech. E você, esse dado específico ali, que a tecnologia que vai um diferencial seu como empresa. Então, eu investi numa nova tecnologia emergente que ninguém usa, estou coletando um dado novo. Esse dado, ele vai para o Open, ele é do cliente, ele é da empresa? Como que é? Existem vamos dizer, falar assim, 3 passos, né? 3 níveis de informação. Existem informações que são públicas, e daí não tem problema nenhum. Aliás, a especialista está aqui, ela vai poder detalhar isso. Existem informações... Lógico e uma legal. Existem, então, informações que são públicas, não tem problema algum. Existe, se você tem fontes de pesquisa que você alcança isso. Existem informações que são privadas, e aí você precisa da autorização. E você tem informações que são sensíveis, né? Ou de alta frequência, né? Quando você está falando de monitoramento, telemetria, você está falando da sua localização em tempo real, é dado sensível. Então, nesses 3 passos ou níveis de informação, você tem diferentes graus de segurança dessa informação e de segurança jurídica e de nível de autorização do cliente para que você possa, de acordo com a lei de proteção de dados, né? Primeiro, você tem que ser uma informação que é relevante para aquele escopo de risco específico. Sendo relevante, você informa ao cliente ou pede autorização dele qual informação você vai coletar, por que vai coletar e como vai utilizar. E aí o cliente dá o de acordo, ele autoriza e você passa a capturar aquela informação. No nosso caso aqui, o que a gente quer fazer, né, como um todo? O seguro, tradicionalmente falando, ele é precificado por médias, né? E na média, vamos supor que eu tenho um irmão gêmeo, e um é o louco no carnaval e o outro é o crente com a Bíblia debaixo do braço. Então, peraí, sou gêmeo, mas é totalmente diferente o comportamento um do outro. E aí é justo que um que sai dirigindo feito louco, né, correndo 180 por hora, madrugada, lugares de perigo, pancadão, peraí, tem um nível de exposição ao risco que é diferente daquele outro que está indo de casa para a missa, da missa para casa. Né? E aí, na média, os dois que são irmãos gêmeos pagam igual. É justo? Hoje é assim. Então, quando você está falando de capturar essas informações, você está falando não mais cobrar igual de cada um, mas que você tem, assim, a diferença do comportamento, embora eu estou falando de irmãos gêmeos, tá? Mesma característica, mesmo pai, mesma mãe, mesmo endereço. Como é que se diferencia? Não diferencia se você não tiver o comportamento. Então, nesta situação, quando você começa a pegar esse comportamento, você passa o mercado segurador, o que ele faz? Ele compra risco, né? Então, entendendo melhor a qualidade deste risco, você leva para o cliente um preço menor na ponta, um preço mais justo, né? Que está de acordo com o comportamento. Então, nesse sentido, o cliente sempre pode ter a opção, não quero compartilhar informação, e aí significa que ele vai continuar no modelo tradicional, pagando mais caro, porque paga na média, ou não, né? Eu sou o doidão, e aí, ok, alguém está financiando e subsidiando o meu risco, que é mais agravado, escolho por isso, mas muitas pessoas podem falar, não, peraí, eu me comporto direitinho e eu quero me beneficiar do meu comportamento, né? Então, eu abro mão
Isso significa que o seguro, num período de vigência, vamos supor aqui 30 dias ou um ano, você tem a possibilidade de reduzir o preço em 30%, 50%. Espera aí. 50% de um seguro de automóvel que custa R$ 5.000 no ano, passar a custar R$ 2.500, opa, faz toda a diferença no bolso. Ainda mais se você tem uma pessoa que tem um nível de renda, né, que você está falando, pô, eu ganho R$ 6.000 por mês. É sensível essa diferença do dobro do preço do seguro, né? Então, com essas informações, tendo a clareza de informar para o cliente o quê, o quê, né? O quê, por quê e para quê, eu não tenho dúvida que na hora que a pessoa vê a diferença que isso faz no bolso, ele está de acordo. O que você não pode fazer? Não pode pegar informação só por coletar informação, né? Não sabe de alguns mídias sociais aí. Tem que ter né? finalidade, né? Entendeu? Você tem que ter um porquê. E se você não tem essa finalidade, você acaba atraindo um risco moral para a empresa, né? Poxa, por que eu estou coletando algo que eu não preciso? Que banco não vai poder mais coletar informação, porque coletar só por coletar, banco não usa nada de informação. Coleta um monte de coisa, não usa nada para o próprio bem, gente. Não, e só falta compartilhar no mercado aberto, né? Então. Eu estou brincando. Só o potencial dos dados que as empresas grandes têm, né, no mercado financeiro, as seguradoras, os bancos têm, é gigante. E a gente vê finalmente as insurtechs usando esse potencial de dados em prol de conversão, em prol do próprio cliente, né, converter no produto que ele queira. Mas voltando, Bárbara, só vindo aqui, Deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho para fechar essa questão. É interessante até que às vezes os dados que normalmente são utilizados no mercado, que é score de crédito, aqueles dados que são coletados inicialmente, acabam até excluindo, né, a pessoa, porque o fato às vezes de limitar o tipo de informação que você acessa, às vezes dificulta que a pessoa tenha acesso a um serviço de seguros. Então esses dados de comportamento, eles ajudam até pessoas que nunca foram atendidas no mercado de seguros passem a ser atendidas, porque você vai coletar outros dados que não só aqueles normalmente coletados. Então essa questão também ajuda nesse aumento da penetração. E uma pergunta que eu acho que você fez, José Prado, é que a questão de sigilo, né? Então, vamos pensar que eu tenho dados brutos da pessoa, tá? Eu, dentro do ambiente open, eu precisaria compartilhar esses dados que a pessoa me dá o consentimento para eu compartilhar com outra seguradora. Mas eu não sou obrigada a compartilhar o meu segredo de negócio e a forma com a qual eu trabalho com esse dado. Então, por exemplo, um dado, eu posso fazer alguma inteligência em cima de algum dado, e aí isso não precisa ser compartilhado no ambiente open, mas os dados brutos coletados da pessoa, sim, eu precisaria compartilhar. Legal, obrigado. Acho que tira uma dúvida que é comum, me perguntam bastante. Que a gente, no mercado aberto, a gente está padronizando quais são as informações que serão intercambiadas dentro do ecossistema. Então, não é tudo de me dá tudo que você tem aí do Zé Prado. Não, espera aí. Qual é o escopo do seguro? É um seguro de automóvel? Então, por que você está me perguntando dado de saúde dele? Faz parte do escopo. Perguntar também, né? Rodrigo, você aceita que essa nova seguradora aqui olhe os dados X, Y, Z? Aí você fala, não, Z não. É um consentimento específico. Z eu não quero, não. Z não. Agora X, Y você pode ver. É isso aí. E obrigado. Vocês falaram uma coisa, o tema que vocês falaram que vai ter consulta pública agora, mas antes deixa eu ir para outro tema. Bárbara, só uma coisa. Em termos, a gente até falou pouco, a gente falou muito de negócio aqui, consumidor, mas em termos regulatórios, na regulamentação atual e nas consultas públicas, o que ressalta, o que é um desafio maior aí para as insurtechs nesse cenário de Open Insurance? Inicialmente o Open Insurance ele é facultativo, né? As empresas dentro do sandbox, ele se torna obrigatório agora em dezembro para as empresas S1 e S2 e para as demais é voluntário, né? Então as empresas hoje não estão preparadas para fazer algum tipo de adesão e fazer essa adequação regulatória, elas não são obrigadas a fazer. Eu acho que a SUSEP ela foi muito feliz porque ela adotou um caminho muito semelhante ao que foi adotado do Open Banking. Então, e também um dos princípios do Open Insurance é a interoperabilidade com o
Open Banking. Então, a gente tem coletado aí muito da experiência, dos insights, de tudo que já tem rolado no Open Banking. Eu acho que isso ajuda bastante, né, as insurtechs a entender o caminho, como vai funcionar. E é legal que a gente está construindo o modelo junto, né? Então, como a gente tem aí um espaço dentro do conselho deliberativo, dos grupos de trabalho, as empresas estão colocando realmente a mão na massa para desenvolver mesmo esse modelo do Open Insurance. Então, até esse ponto que o Rodrigo mencionou, dos dados que serão compartilhados, tudo isso está sendo determinado em manuais de escopo de dados, em manuais que estão sendo trabalhados. Então, tem diversos grupos de trabalho e as insurtechs estão tendo essa oportunidade de participar dessas discussões no dia a dia. Eu acho que é isso, assim, a regulamentação é super parecida com do Open Banking, não tem grandes novidades, e a gente está fazendo muito, né, bench, né, falando bastante com as empresas, com as fintechs que já passaram por esse processo, para aprender com elas também, porque é um caminho muito parecido que está sendo trilhado. Legal, interessante isso de pegar o outro mundo ali, né, que já foi, já está um pouco na frente. E, bom, agora temos que esperar ver se vai adiar também, né, adiar a terceira fase, não adiar a quarta, né? E não saiu nada não, eu tô atrasado, né? Não saiu ainda não, né? Não, da fase 4 não. Você falou do Open Banking. Já está pedindo spoiler, tá? Você falou não, do Open Banking. Não, você falou do Open Banking. Você falou do Open Banking. É interessante porque no começo muitas fintechs estavam reticentes, elas não queriam, achavam que ia ser ruim para elas, para as fintechs, os bancos, grandes bancos iam ter uma vantagem competitiva muito grande, por ter um capital massivo para fazer campanhas, atacar e pegarem todos aqueles clientes que as fintechs bancarizaram. E acabou não sendo tão verdade isso, mas era um medo. Existe esse medo das insurtechs? As insurtechs são mais a favor ou são, em geral, tem um medo aí contra do Open Banking? E aí, Bárbara, eu vou... Acho que essa resposta é unânime, né? A gente é muito a favor do Open Insurance, mas o Rodrigo pode acrescentar. Então, tá bom. Eu acho que sim. Acho que tem um receio não mexe no meu queijo. Eu acho que tem uma preocupação, né? Porque tradicionalmente, né, o mercado de seguros ele via essa situação da informação como uma situação uma situação estratégica e uma vantagem competitiva, né? Foi assim desde sempre. Você está falando são as seguradoras, né? Estou vendo assim, nas insurtechs, nessas novas empresas, existe a percepção de apoio ou existe alguma percepção entre as startups de que o Open Insurance é bom ou ruim, tipo, em geral? Assim. Então, eu vou trazer, penso eu, tá? E a Bárbara confirma aqui o que ela pensa. Assim, as startups, como toda empresa que está começando, tem os seus desafios no início, tem recursos limitados, tem recursos financeiros e humanos limitados, né? E a gente brinca que startup é igual pernilongo, né? Se não picou, morre. Então, você tem um desafio ali. E, às vezes, participar e dedicar horas de trabalho, etc., para uma outra situação, é um desafio em si para as próprias startups que estão começando, né? Tanto que, quando a gente fala de Open Insurance, você vê, né, no primeiro sandbox regulatório foram aprovadas, entraram 11, né, startups, algumas ficaram aí pelo caminho e tal, e 4 delas, de fato, estão operando. Pelo menos essa foi a informação que eu obtive, né, mais recente. Então, você vê que 5. Então, você vê que mesmo tendo passado isso... Oi? A Flix foi a última, né? Vou começar a pegar. A Flix, lá do Felipe Barranco. Então, existe um desafio nessa estruturação para ser uma seguradora, que é bastante grande, né? de capital de solvência, do regulatório, do reporte para a SUSEP, uma série de coisas ali que, cara, começar do zero. Então, tem o seu desafio. E aí, pelo menos aqui com a PIR, cara, a interação está sendo super bacana. Então, eu já estou rasgando cedo, hein, Bárbara? A interação tem sido super bacana, super fair, e a gente está, entendo, construindo o mercado juntos, tem espaço para todo mundo, e eu acho que a gente precisa, sim, sabe, se dar as mãos para crescer. O que a gente quer, no final, é beneficiar o cliente na ponta. E tem espaço, tem muito espaço.
Agora, quando a gente olha, por exemplo, para as tradicionais, né, a gente está mexendo, né, nessa estrutura do status quo. E aí é natural que, junto com isso, venha uma situação, peraí, o que vai acontecer? Não sei. Esse ambiente é novo para mim também. Né? E aí tem essa situação de deixa eu entender melhor, preciso de mais tempo para entender, né? Deixa eu ver tatear devagarzinho, normal. Todo mundo, né? Tipo, é novo para todo mundo no mercado. Novo para todo mundo. Desafios para todo mundo. Eu acho foi muito bom que a Bárbara pôs mesmo de falar que as insurtechs, as startups no geral trabalham com, né, em inglês eles usam laser focus, né? Um foco de laser, ele muito no meu produto, melhorar aquele, não posso perder, distrair com nada, né? Então, do marketing focado, uma desenvolvimento focado, e a partir do momento que vem também demandas do regulador de outras áreas, você vai tomando recurso, vai tomando tempo, vai tomando desenvolvimento também. Então, tem um peso muito grande, custo atrapalha ali uma insurtech, novas aventuras do regulador, né? E aí, dada essa capacidade, tem o ponto que a Bárbara trouxe aqui, que é a participação mandatória e a participação facultativa, que acho que também tem muito a ver com o tamanho, a capacidade, né, que determinados players têm e aqueles que estão começando ainda não têm. Então, peraí, se estrutura um pouquinho e aí você está estruturado, você quer participar, vem. Mas e a empresa de vocês vai ser facultativa? Vai entrar ou não vai? A gente já está, né? Já somos parte aqui, os dois como conselheiros do Open Insurance, então está sendo uma honra e um privilégio poder discutir o futuro do seguro no país, cara, e discutir como é que isso vai ser no ambiente digital. Então, e responsabilidade, né? Uma responsabilidade tremenda. Às vezes 9 da noite às 7 da manhã, né? A gente troca ligações. Legal. E só para a gente terminar, tem um tema que o pessoal acaba perguntando bastante, acho que ela está em muitos dos painéis aí, que é a CIS, né? Está em consulta pública. Qual a opinião de vocês desse modelo? Não está muito para ter opinião ainda, porque não está em consulta, mas vocês têm algo para acrescentar da visão da InsurTech sobre esse modelo? A CIS gera discussões, hein? Ela é uma figura bem versátil, né, pela legislação ali. Quando você vai olhar para a consulta pública, ela traz a especificação que ela pode prestar serviços de iniciação, de movimentação de seguro, destinado à experiência do cliente, né? Então, basicamente, é isso que a norma fala. E aí, quando você vai na exposição de motivos da consulta pública, né, que a SUSEP traz, ela fala muito dessa questão do ganho da eficiência no mercado dos seguros em prol do consumidor, né? Então, hoje, ela é bem parecida ali até com a figura do iniciador de pagamento do Banco Central, com algumas diferenças, mas a ideia realmente é que ela atue em prol do consumidor, e essa é uma preocupação que a SUSEP tem, né, que essa empresa realmente seja ali em prol do consumidor e não seja uma parceria entre seguradoras. E o que eu sinto assim da CIS é que, como ela tem um regimento um pouco mais amplo, hoje não é muito bem definido, eu acho que o mercado vai se moldar. Então vão surgir diferentes empresas e aí vai ser o consumidor que vai acabar escolhendo qual que é aquela empresa que vai oferecer algo que faça sentido para ele, né? Então a gente fala muito, já ouvi falar de você ter uma gestão de apólices num lugar só, de você fazer diversas cotações com algumas seguradoras em instantes e conseguir ter todos esses preços. Então, tem muita coisa que a gente imagina da CIS, mas ela é uma empresa que tem alguns requisitos, né? Até é importante falar aqui, já que o tema tem regulação no título hoje, né? Então, tem que ter um patrimônio líquido ali superior a 1 milhão, tem algumas regras de governança que tem que ser seguidas. Então, por exemplo, prevenção de lavagem de dinheiro, a questão de política de segurança cibernética, ela tem que ser uma sociedade anônima e tem toda a questão de proteção de dados, né? Porque, teoricamente, ela vai ser receptora ali de dados dos usuários. Então, tem que ter uma governança e uma estrutura, mas eu acho, assim, que vai ser muito na prática que essas empresas vão se estruturando e vão aparecendo ali, porque eu acho que tem muita coisa que pode ser criada, bastante inovação que pode vir a partir dessa sociedade. Legal, obrigado. Rodrigo, quer acrescentar alguma coisa ou posso ir para... Não, eu acho que assim, agora tem bastante questionamento, que as pessoas ainda não entenderam o que é, e aí tem muita dúvida, né? O que é isso daí? Ficou meio passar no cabelo, né? Então, as pessoas estão questionando bastante para poder ter a clareza do entendimento.
E a Bárbara trouxe muito bem aqui a questão, olha, você tem uma proxy lá no Open Banking, que é o iniciador de pagamentos. E se eu for ampliar um pouquinho, né? Hoje, todo mundo quer ter o seu banco digital, né? Todo mundo quer ter a sua paleteria. E no mercado de seguros, eu vejo que é uma oportunidade para quem quiser trabalhar no mercado de seguros sem ter todo o impacto do regulatório, de capital de solvência, apesar que você precisa de um capital mínimo ali também e tal, ou de acordo com o seu plano de negócio, né? Você tem um mínimo, mas se o seu plano de negócio for diferente, você vai ter que ajustar o capital de acordo com o plano de negócio. Dá essa oportunidade de todo mundo estar no ecossistema digital, interagindo e trabalhando seguros neste novo ambiente digital que está surgindo agora. Entendi. Muito obrigado. E pela explicar um pouco mais, e aí eu queria para o final agora, e fazer, se vocês têm alguma consideração, que a gente está estourando o tempo aí, tem alguma consideração ou alguma observação final, e deixar uma mensagem para o pessoal também. Desde já estou agradecendo vocês também pela participação. Primeiras damas. Não, só vou fechar falando, né, que o futuro é open, então a tendência é a gente ver aí o Open Finance vindo, o Open Health, né, que já vai envolver um pouco da saúde, que também é um tema super interessante, né, que tem bastante coisa para ser discutida. Mais uma Health agora. Então, o futuro é open, eu acho que é um movimento que não tem para onde a gente fugir. A gente está vendo esse super app surgindo, então é um movimento tecnológico que a gente tem que abraçar e trabalhar junto para fazer aí o melhor modelo que funcione para o Brasil, no consumidor, no nosso modelo de negócio. Então, eu acho que é basicamente isso, só fechar com essa frase clichê. Muito legal. Rodrigo? Bom, o futuro sim é open, endosso, né? OpenX, como eu comecei lá no começo da história, e o Open Health faz parte disso, é bem bacana. E faço aqui o convite, né, para quem quiser entrar neste ecossistema digital ou no ambiente open, né, procurar a gente. Então, trago aqui a situação. Você é uma seguradora, está com dificuldades para ir para o open, vem falar com a gente. Você é um corretor, quer trabalhar no ambiente de seguro digital, vem falar com a gente. Você é um insurtech, está aí, né? Como é que eu faço aqui uma série de coisas? Vem falar com a gente. Então, junto é que a gente vai construir esse mercado, né? Junto é que a gente vai dobrar o tamanho dessa penetração do país, que há 1000 anos a gente vem falando, isso aqui é 3,5% do PIB, tal. Temos que chegar em 7%. É a nossa missão, né? Então, fica aqui o convite para todo mundo. Dá uma olhada lá, 88i Seguradora Digital. Vou deixar o jabá na mesa. Não, tem que fazer o jabá também, né? 88i, vamos olhar, olhem quem estiver assistindo esses dois cases. Eu já fui cliente das duas, que eu testo tudo, ótimas experiências. E, Rodrigo, o que você falou, achei muito legal. Acho que estendo provavelmente a Bárbara, que eu conheço também, que ela está aberta aí para conversar com as insurtechs. Eu também, sempre conversar com as seguradoras insurtechs, estou sempre aberto. Então, quem tiver dúvida de alguma coisa desse painel, quiser continuar a conversa, acho que é só nos procurar nas redes sociais, no LinkedIn, estamos todos lá. Muito obrigado, gente. Bom resto de evento aí para vocês.